Deus. Agora vamos lá, abra por favor a sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios. Hoje é Santa Ceia, daqui a pouquinho vamos participar, estar à mesa com Cristo, participar do corpo e do sangue, tá bom? Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Hoje eu vou, na verdade, fazer uma salada de fruta. Por que salada de fruta, pastor? Porque eu comecei uma mensagem na quarta, trouxe também, na sexta-feira eu trouxe outra, mas eu vou emendar as duas hoje, tá bom? E você vai ver que palavra que Deus vai trazer para a gente. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Domingo à noite, eu falei que o povo está de parabéns. Por quê? Pensa num povo, irmão, que conhece a palavra. Eu falei assim, por exemplo, domingo passado, nós tivemos aqui um momento dos jovens, um momento com eles. E eu comecei a fazer perguntas da Bíblia. Aí eu falei assim, quem errar vai tomar tortada na cara. Imagina. E aí uma irmã falou assim, não dá para competir com o pastor da Bíblia, não. A gente, com o tempo, a gente vai pegando. Por exemplo, vamos lá. Se eu parasse agora, você continua? Se eu parasse agora, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Salonicenses, Timóteo, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, agora, esse aí é fácil, agora eu quero ver esse, vai, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Peraí, eu tô vendo que só a Mariana tá fazendo, gente. Misericórdia, para aí, Mariana, para aí, vai. Gênesis, Êxodo, Levítico. Ah, pastor, eu consegui. Vamos ver os obreiros, vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Josué. eu vou falar com você. Não, mano, tem que conhecer a Bíblia. O pastor já me faz pergunta para os pastores, não pode errar. Eu falei assim, os obreiros têm que conhecer a Bíblia, gente. Aí, um exemplo, Amós fica onde? Qual é o vizinho dele? Vai, Ezequiel, depois de Ezequiel vem quem? Qual é o vizinho de Ezequiel? Daniel, depois Daniel. Oséias, aí tá vendo como o povo conhece, irmão? Mas vamos lá, depois a gente conversa com os obreiros. Vamos para a Bíblia agora, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá, diz assim, porque nós andamos por fé e não por vista. Para aqui agora e presta bem atenção no pastor. O que é andar por fé? Andar por fé é você não andar pelos fatos. Por exemplo, o fato diz que alguém está doente. O diagnóstico diz que a pessoa está enferma. Nós não andamos por vista, por aquilo que enxergamos. Nós andamos por fé. Andar por fé é você andar com a palavra de Deus à frente. Por exemplo, o médico diz que eu estou doente, mas a palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus eu fui curado. Então, hoje eu vou mostrar para você, o crente não pode andar por vista, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele está enxergando. Se nós somos de Deus, nós precisamos andar por fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, você precisa andar por fé. Repito, andar por fé não é andar pelos fatos, por aquilo que você está vendo, enxergando, é você andar pela palavra. Com a palavra. Deu para entender, gente? Tá, se eu estou doente, a palavra diz que eu estou? Você vai andar sobre aquilo que as pessoas falam, ou você vai andar por fé?
Então, andar por fé não é andar por aquilo que você vê, é andar de acordo com a palavra. Por exemplo, veja Eclesiastes 10, 4. Põe para mim, por favor. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Diz assim, ó. Levantando-se contra ti, o espírito do governador. Diga vocês agora. Não deixes o teu lugar. Qual é o nosso lugar? É na palavra. Veio a luta, eu não saio da fé. Eu não saio da palavra. Eu fico firme na palavra. Ou seja, então andar por fé é você andar na palavra. Ô irmão, você pode estar passando a pior luta, o pior momento da sua vida. Aprenda uma coisa, não saia da sua posição. Qual é a nossa posição? Pastor, os fatos dizem. Pastor, a situação é essa, mas a minha fé, ela mostra o contrário. Pelas feridas de Jesus estou curado. Pastor, olha, ainda que aconteceu isso, age por fé. Veja agora que você vai ver na prática. Vamos em João. João capítulo de número 20. Vamos lá. João capítulo 20. Será que nós somos de fé mesmo? Quem é de fé aqui, diga glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo 20, versículo de número 19. Diz assim, ó. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas, estavam trancadas, né, fechadas, onde os discípulos, vamos lá gente, estavam com medo de quem? Dos judeus. Para aqui agora, deixa eu explicar uma coisa. Jesus, ele foi crucificado, mataram Jesus, mas a palavra, ela é viva. Jesus, ele fala para os discípulos, eu vou morrer, mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Então, automaticamente, se crucificaram Jesus, agora os judeus, os homens, estavam atrás de quem? Dos 12. Espera aí, matamos ele, matamos o Messias, né? Ele foi crucificado, mas ainda faltam os 12. Então, o que acontece? Eles estavam dentro de uma casa, né, trancados. A Bíblia diz que eles estavam como, gente? Com medo. Eu falo que eles estavam mais ou menos assim, ó, um olhando para ele, um olhando para o outro, falando assim, fala baixo, porque eles estão lá fora, eles estão passando, eles querem acabar com a gente, então fala baixo, né? Fala baixo. Eles estavam atemorizados, estavam assustados, e a Bíblia fala que as portas estavam o que, gente? Fechadas, cerradas, então não tinha como entrar e não tinha como sair. Imagina, eles não iam arriscar a vida deles abrindo a porta. Então eles falavam baixinho. Gente, falam baixo. Eles estão passando. Olha que coisa séria. Só que no versículo, nesse versículo ainda, a Bíblia vai dizer, ó. Então estavam cerradas, né? Eles estavam com medo dos judeus e tinham ajuntado entre eles ali, né? Agora eu quero que você diga isso comigo, vai. E chegou Jesus. Isso aqui é fantástico. Mais forte, vai lá. E chegou Jesus. Você pode falar de novo? E chegou, palavra de hoje. Jesus chegou para resolver. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Isso aqui é fantástico, gente. Diga assim, ó, Jesus chegou. Olha para o pastor aqui, na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento. Aonde a medicina diz que não tem cura, Jesus chegou. Agora, o que me chama a atenção é, as portas estavam fechadas. Como que Jesus entra num lugar que a porta estava fechada? Ele quebra a lei da física. Imagina todos eles atemorizados, assustados. Fala baixo, não, a turma vai ouvir. Os homens, imagina, irmão, atemorizados, e do nada aparece Jesus. Não, irmão, sem brincadeira. Imagina um susto. Todos eles quietos, atemorizados, né? Ali, daqui a pouco Jesus aparece como um ninja. Que um olha e fala assim, Senhor, quando o Senhor aparecer, apareça. Tenha modos, né? Assusta, mexe com a gente. Só que eu vejo aqui tantas coisas. Você sabe que às vezes tem gente que fechou a porta do coração. Amigo, se você orar, Jesus entra no coração de um filho. Ainda que ele diz, eu não quero saber de igreja, Jesus entra. Jesus não precisa de porta para entrar, ele entra onde ele quiser.
Jesus não precisa, veja, a porta estava fechada e ele aparece, todos eles atemorizados. E qual foi a frase que Jesus solta quando ele entra na casa? Vamos lá? E pôs-se no meio deles e ele disse: paz seja convosco. Posso te falar uma coisa? Nesse momento de luta, de adversidade, Deus está dizendo para você: paz seja convosco. Ele está deixando a paz dele para você, para sua casa, para sua família. Eu falo, meu irmão, se tem uma coisa que o crente não perde no momento da luta, no momento de deserto, é a paz. Você continua com a paz de Deus, você continua na presença de Deus. Então quando Jesus chega, ele diz: calma, olha o que o pai faz. Hoje não é dia dos pais? No momento de luta, quando ele vê o filho, ele diz: calma, tudo vai melhorar, tudo vai voltar para o seu devido lugar. E como o pai, ele está dizendo para a sua igreja: ei, calma, eu deixo a paz com vocês. Pastor, eu estou enfrentando uma luta. Você pode estar enfrentando a luta que for, mas você permanece na paz de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, não perca a paz, Ele te deu a paz. A paz permanece, está com você. Bonito, né? Aí você vai ver no versículo 20, não é o nosso foco ainda, tá? Disse-lhe Jesus, outra vez: paz seja convosco, né? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Que hoje, daqui a pouco, nós vamos orar e Deus vai soprar aqui, o Espírito Santo vai descer nesse lugar, gente, né? Aí tudo bem, agora vai: aquele a quem perdoaste os pecados são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes são retidos. Agora toda a sua atenção, vamos para o versículo seguinte. Eu queria que você lesse com o pastor, vamos lá? No 3, vai: 1, 2, 3. Ora, Tomé, um dos 12, para aí, gente, um dos 12, pastor, os 12 discípulos. Lê agora, vai: não estava com eles quando veio Jesus. Vamos tentar entender essa situação. Primeira situação: todos estavam na casa e esperando pela ressurreição. Ele vai voltar. Ele deu a palavra. Ele vai aparecer. Ele disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele falou. E ele vai. E os 12 discípulos, para os 12, os 12 ali, naquela casa, firmes, no mesmo propósito. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, quando Jesus se manifesta, ele, Tomé, não estava presente na casa. Eu quero trazer agora para o lado espiritual. Irmão, da mesma forma que Jesus disse que ele ia ressuscitar e ele ressuscitou, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. E quando Jesus aparece naquela casa, você sabia que Tomé não estava lá? Tomé faltou? Tomé não estava presente? E não entra na minha cabeça, eu não consigo entender. Se os judeus, os homens, queriam matá-los, queriam acabar com os discípulos, não era para ele estar lá, no lugar da proteção, no lugar da fortaleza, né, ali procurando refúgio? Onde ele estava? Um certo dia, eu vou te mostrar agora na Bíblia, Raabe teve um encontro com Deus. 2 espias chegam na casa de Raabe, falando: olha, o Senhor vai acabar com esse lugar. E Raabe, uma mulher prostituta, a Raabe chega e pergunta para os espias: olha, eu quero saber do Deus de vocês, conta para mim a história. E contaram: esse Deus abriu o mar vermelho, esse Deus fez milagres, esse Deus fez tantas maravilhas. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra. Raabe teve fé. Raabe, imagina, a fé veio no coração daquela mulher. Logo em seguida, aquela mulher disse: olha, eu vou ajudar vocês. E os homens falaram assim para ela: mulher, então já que você vai ajudar, eu quero falar algo para você. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua casa, a sua família. E eu vou dar uma missão para você agora. Sabe qual foi a missão que os espias deram para ela? Vamos em Josué. Josué capítulo 2. Eu volto aqui já já, tá? Josué 2. Qual foi a missão, pastor? Eu te mostro. Josué capítulo 2. Vamos lá. Josué 2, verso 16. Olha o que ele vai dizer, ó. Ide-lhe,
ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. E escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. Depois, ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, olha o que eles vão falar: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, olha lá, gente, e não atares esse cordão, o fio de escarlata, a janela, por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em casa contigo, vamos lá? Teu pai, tua mãe e teus irmãos, e toda a sua família, a família de teu pai, será, pois que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, porque estamos avisando, estamos falando. Qualquer, a hora que vai dizer agora, qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e se nele se puser a mão. Calma que eu vou te explicar aqui agora. O que os espias falam para Raabe? Raabe, é o seguinte: todo Jericó vai cair. Quando a trombeta tocar, todo Jericó vai cair, e quem estiver fora da casa, da sua casa, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o que for, eles não serão salvos. Deus não vai poupar. Então o que você tem que fazer, Raabe? Você tem que colocar todos dentro da casa. Irmão, irmã, pai, mãe, tio, tia, todos que você colocar da sua casa, se estiverem dentro da casa, quando a trombeta tocar, olha só, toda a sua casa será salva. Olha para o pastor aqui, irmão. Que casa é essa, pastor? Trazendo para os dias de hoje. Eu te pergunto, a sua casa, a sua família está na igreja? Você está lutando para colocar todo mundo dentro dessa casa? Porque um dia, amigo, a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, ai daquele que estiver fora da casa. A missão de Raabe não era nada fácil, porque a sua própria fama não ajuda. Imagina ela, tio, ô irmão, vamos lá, o Senhor vai derrubar Jericó. Ô mulher, olha para você, eu acredito, não vou acreditar em você, olha a sua fama. Ela teve que lutar, ela teve que trabalhar, é o ide, como a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ela teve que colocar, veja, ninguém sabia o momento, não sabia a hora, mas ninguém podia sair da casa. E eu pergunto para você, lendo lá no Novo Testamento, um dos 12, quem estava fora da casa? Tomé. Tomé, eu falo que tem gente que está na igreja, mas na verdade, espiritualmente ele está fora. Da mesma forma que Jesus ressuscitou e aparece aos discípulos, eu digo para a igreja, Cristo vai voltar. Eu não estou brincando, eu estou falando de algo sério. E a volta de Cristo está mais perto do que você pensa. O mundo, ele vai te dar prazeres. O mundo tem o diabo tem a sua habilidade, a sua forma de tirar pessoas da igreja com prazeres. E bobo é aquele que cai na armadilha do diabo, porque depois é como aquelas mulheres, 5 prudentes, 5 loucas, que quando ele volta e ele fecha a porta, o que elas fazem? Bate na porta, começam a gritar, ei, abre a porta, abrem! E a porta não pode ser aberta. Eu pergunto para você, irmão, o que você está fazendo para colocar a tua casa, para colocar a tua família? A Bíblia diz, até nos dias de hoje, se faz violência para entrar onde? No céu. Quando Jesus entra na casa, ele bate o olho, opa, está faltando quem? Tomé. Onde está o Tomé? Cadê o Tomé? Volta lá que eu vou te mostrar agora. Isso aqui é muito forte, vai. João 20. Aí o que ele diz, ó. Vamos lá, onde o pastor parou. Sempre deixa onde o pastor parou, tá? Vamos lá. Aí você vai ver agora, ó. Dizendo-lhe, mostrou-lhe as mãos do lado de sorte, e os discípulos se alegraram. Quando eles viram o Senhor, as mãos, né? 21, vai. Disse-lhe, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Tudo bem.
22. Havendo dito isso, soprou, que é onde o pastor parou. Vai, no 23 agora. Aí diz, aqueles a quem, já li também, 24. Agora toda a sua atenção. Tomé não estava, 25. Aí os discípulos, irmão, disseram-lhe, pois, os outros discípulos. O que eles falaram para Tomé? Tomé, vimos! Irmão, meu Deus do céu. Quem já viu Jesus aqui? Levanta as mãos. Não estou falando fisicamente. Você já viu Jesus no seu casamento? Você já viu Jesus na sua vida financeira? Você já viu Jesus na sua vida? A sua família precisa ver Jesus, irmão. Não me leve a mal, mas tem gente dentro da igreja que não mostra através de sua vida Jesus para a família. Porque se Jesus me mudou e mudou você, você não precisa chegar em casa, porque você tem que ir para a igreja. Não. A sua vida é um testemunho. A sua vida é um testemunho. Você prega para as pessoas sem abrir a boca. Mamãe mudou, papai mudou. A pessoa vê Jesus em você, nas atitudes, no jeito de falar. Eu falo que tem crente, irmão, que é tão nervoso que a pessoa fala assim, meu Deus, quem está com ele? O diabo é o Senhor. Ele sai da igreja, mas quando sai da igreja, sai xingando, olha só que lindo os discípulos, vimos o Senhor, Tomé, ele estava aqui, Tomé, você tinha que ver, Tomé. E o Tomé, por não estar presente, sabe o que ele fala? Vamos lá, mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Você sabe o que Tomé falou? Eu só acredito, não, mais forte, vai. Eu só acredito, eu te provo agora, que Tomé não era crente de verdade. Por quê, pastor? Onde nós começamos a mensagem? O meu justo, o homem de Deus, ele anda por fé e não por vista. O mundo lá fora, para crer em Jesus, eles precisam ver. O crente não, irmão. O crente precisa crer para ver a manifestação de Deus. Veja que Tomé, eu tenho que ver. Eu digo algo para você, você não está vendo, mas você está lutando, você está guerreando para colocar família dentro da casa, para colocar família nos planos de Deus, na direção de Deus. E eu digo para você, mesmo que você não veja, mas se prepare, porque toda a sua família, toda a sua casa será salva pela fé em nome de Jesus. Tudo é pela fé. Se você não acreditar, irmão, na salvação, da sua salvação, na volta de Cristo, eu vou dizer para você, você está se perdendo. Isso é muito sério. O Tomé falou, eu só acredito vendo. Mas Jesus não estava lá mais. Ele aparece e quantas pessoas falam assim, eu fui curado. Só acredito vendo. Jesus, eu só acredito vendo. Cuidado, hein? Eu não quero que você seja uma pessoa que pague para ver. Porque depois de 8 dias, Jesus aparece. Porque o intuito de voltar naquela casa não era de rever os discípulos. Porque quando ele volta de novo, ele dá paz para os discípulos. Paz seja convosco. E ele entra naquela casa e diz, cadê o Tomé? Ele acredita só vendo? Cadê o Antônio? Cadê a Maria? Meu negócio agora vai ser contigo. E aí, irmão, você quer que Jesus resolva com você assim? Quer ver? Vai para o versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro da casa. Com eles agora, quem estava lá? Tomé. Chegou Jesus. Diga assim, misericórdia. Eu não sei se você já teve essa experiência, quando no mesmo ambiente, na mesma casa, 2 pessoas estão lá que não se bica. Já viu isso já? Que de longe você fala, vai dar briga esse negócio, hein? Meu Deus, Jesus entra na casa. Quando Jesus entra, o que ele vai dizer? Pai, seja convosco. Agora 27. Vai. 27. Depois disse a Tomé, alguém vê Jesus falando com Pedro? Com outro discípulo? Agora ele fala com quem? Tomé! Vamos trazer para os dias de hoje? Posso falar?
seu fanfarrão, ou seu crente Nutella, você quer ver? Você quer ver? Você não acredita? Você não acredita? Tudo bem. Está aqui. Olha ali o que ele vai dizer, ó. Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe no meu no lado. Aí ele solta a frase agora. Não sejas incrédulo, mas crente. Eu vou perguntar, irmão. Quem crê que Jesus vai voltar? Segura um pouquinho, fica aí. Quem crê que Jesus vai voltar? Se você crê que Jesus vai voltar, por que você não se batiza? Tomé respondeu e disse-lhe, lê vocês. Para aí. De novo, vai. Senhor? Agora ele era do Senhor, né, irmão? Agora que viu, ele era. Agora que viu. Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus vem e fala, 29. Meu Deus do céu, vai. Disse-lhe Jesus, por que me vistes, Tomé? Crestes? Agora, irmão, isso aqui é para o povo de Deus, hein? Bem-aventurados os que não viram e creram. Diga glória a Deus, irmão. Eu posso falar uma coisa para você? Pode aplaudir Jesus. Eu posso falar uma coisa para você? Bem-aventurado é aquele que não viu Jesus, que não viu face a face, mas sabe que em breve ele vai voltar. E você, como noiva, aguarda a volta de Cristo. E como que eu aguardo, pastor? Numa vida pautada na palavra, se consagrando, orando, buscando a Deus e cumprindo os princípios. Agora, quem não cumpre os princípios, desculpa que eu vou dizer, mas você está sendo um incrédulo, pode estar na igreja. E eu falei uma coisa sexta-feira. Você sabe que um dia Jesus, onde ele estava, a Bíblia diz assim, e ele não operou muitos milagres. Sendo que a Bíblia diz, lá no Salmo, quer ver? Eu pego para vocês, ó, rapidinho. E eu quero perguntar isso para vocês. Ó, eu pego para vocês, ó, Salmo 73, não foi? Que eu preguei? Foi ou não foi? Quem estava aqui na sexta? Põe aí para mim aí. Tem marcado no caderno, ajuda eu aí, olha aí. 78? Quem estava aqui na sexta? Foi 78? Eles têm marcado lá no caderno, é só ajudar o pastor. Ó, não, 73. Não é isso não, meu Deus do céu. Eita misericórdia. 78, 19. Ó, olha o que a Bíblia vai dizer, ó, 78, 19. E falaram contra quem? Contra Deus. E disseram, poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Você sabe quem está falando isso? Os homens que estavam aonde? No deserto. Dentro desse versículo eu vejo um ar de incredulidade. Pode Deus? Pode Deus. A Bíblia diz, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, ele faz mais do que você pede. Só que a pergunta era, Deus pode preparar uma mesa no deserto? Porque eles estavam no deserto. Eu pergunto agora para alguém que está doente, Deus pode curar o doente? Deus pode abrir uma porta para quem está desempregado? Pode. Mas por que a Bíblia diz que em tal lugar Jesus não fez muitos milagres? Sabe por quê? Por causa da incredulidade do povo. Agora deixa eu falar uma coisa. Quantas vezes alguém morre por uma doença e alguém chega e fala assim, ele morreu porque era vontade de Deus. Mentira! Isso alguém fala porque não tem o que falar. Pastor, foi a vontade de Deus. Não foi. Mostra para mim na Bíblia que a vontade de Deus é que alguém morra com doença. É a vontade de Deus? Quando Lázaro ficou doente, o que ele falou? Essa doença não é para a morte. Pastor, então revela para mim o que é. Te falo. Sabe o que é? É porque a pessoa não teve fé para ficar curada. Foi incrédula. Pela boca dela, o que o mundo lá fora fala? Fulano, o peixe morre? Eu acho que não vou sobreviver a essa doença não. Já morreu. Já morreu. Porque se ela vive por fé, lembra que o pastor falou? O meu justo viverá da fé. Ele não anda, entenda bem, por vista, mas ele anda. Eu não vejo a cura, mas eu pronuncio a cura. Eu não vejo a salvação, mas eu pronuncio a salvação. Eu e a minha casa seremos salvos. Você tem que falar de acordo com a palavra. Então ele falou, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creiam, acreditaram, creram no Senhor. Eu posso falar uma coisa para você? Amigo, a sua atitude mostra se você crê ou não. Você está se preparando para a salvação? Você está se preparando para a volta de Cristo? Se você vive como qualquer pessoa, como qualquer mundano aí, cuidado. Porque quando ele voltar, amigo,
aí o bicho vai pegar. Se hoje está ruim, imagina quando o diabo for solto. Imagina, onde a igreja será arrebatada, e aí? E aí? Viva, irmão, viva, mas viva na presença de Deus. Eu não vou me ausentar da casa, eu não vou me ausentar de Deus, não vou me ausentar da presença dEle. A Bíblia chega a dizer que Tomé se ausenta e ele fica incrédulo. Toda pessoa que fica longe da igreja é incrédulo. Ontem, por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês, foram mais de 200 cartas entregues, mais de 200 cartas. Depois eu vou mostrar para vocês. E eu acabei de chegar ontem, cheguei da sede, parei o carro, estava lá as cartas lá fora. E uma pessoa parou assim, falou assim, ó, que legal, a igreja agora está colocando o dízimo aqui fora para o povo. Você acha que eu parei para questionar, irmão? Eu falo que o meu ouvido é seletivo, cara. É seletivo. Eu não vou ficar brigando, nada. Só que lá na frente ela vai ter um encontro com Deus. Porque um dia eu passava pela porta da igreja, eu também falava assim, ó, um monte de pastor lá, tudo ladrão. Onde eu estou hoje? Estou pregando o evangelho. O que eu quero passar para você? Repito, toda pessoa que está ausente de Deus, é porque essa pessoa, sabe o que aconteceu com ela? Sabe o que aconteceu? Ela se tornou incrédula. Quem está na casa de Deus está vendo Deus, ela acredita, ela confia. Então olha o que eu vou dizer, a salvação está mais perto do que você pensa. Tomé, e agora você crê? Agora eu creio. E quando uma pessoa está ausente, cuidado com as suas atitudes. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga cuidado com a atitude da pessoa ausente. Quer ver? Rapidinho, vai lá com o pastor. Vai em Ruth, capítulo 1. Aqui vai ser bem rápido, porque ainda vou em Lucas ainda. Vai. Ruth, capítulo de número 1, verso 1. Ó, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, o que houve na terra? Fome, necessidade. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Período de fome, de escassez. E a Bíblia diz que o Elimeleque, ele morava em Belém de Judá. Belém de Judá significa a casa de pão. Por ele passar uma necessidade, sabe o que ele faz? Ele sai do lugar onde ele está e ele vai para Moabe. Só que veja, alguém vê alguma coisa de errado aqui? Ah, pastor, eu não vejo nada de errado. Pois eu vejo. Se nós somos de Deus, a Bíblia diz, o homem de Deus, ele é guiado por Deus. Peraí, se eu sou guiado por Deus, eu não posso sair de um lugar e ir para outro sem ter a permissão de Deus. Seja um trabalho, seja igreja. Ah, pastor, eu estou numa igreja, agora eu vou mudar, vou para outra. Peraí, Deus lhe deu a permissão? Pastor, é um trabalho, eu vou mudar, vou para... Deus te deu uma palavra? Você vai ver que agora, esse homem, ele estava ausente de Deus, e a ausência faz ele tomar uma atitude que não é para tomar. E quantos estão assim, já não oram mais, já não buscam mais a Deus? Ah, pastor, eu já namorei 300 e poucas mulheres, e aí? Nunca deu certo? Por quê? Porque você nunca orou para Deus da pessoa certa. Porque quando Deus coloca a pessoa certa, amigo, você não erra. Então aprenda a colocar nas mãos de Deus. Deus, me dá uma pessoa que vai me fazer feliz, que vai falar a mesma linguagem, que vai andar na mesma fé. O problema das pessoas é que elas não oram. Provérbios 16:1 diz assim, muitas são as preparações do coração do homem. Mas diga vocês agora, mas do Senhor vem a resposta da boca, aleluia. É de Deus que vem, Deus sabe o que é melhor para nós. Então agora, no seu instinto, o que ele faz? Eu vou lá e tudo bem. Sabe quando você consegue discernir que alguém tomou uma decisão errada? Quando, pastor? Quando o resultado vem. Vamos ver o 2 agora, vai. Agora eu vou direto. E era o nome desse homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, Efrateus, Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Tudo bem. 3, vai. E morreu Elimeleque, diga comigo, morreu. Primeiro erro, ele sai de um lugar para ir para outro. O que aconteceu? Diga morte. Ué, pastor, é algo comum, é normal, para morrer basta estar vivo. Será? Tem gente que está morrendo espiritualmente, irmão, por causa de uma atitude, por causa de, sabe, de uma atitude que ele toma. Só que tudo bem, até aí beleza. 4, vai. Olha o que acontece agora. Os quais tomaram para si mulheres, os filhos delas, né? Filho da Noemi, que era o nome de uma Orfa, o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase, meu Deus, é muito tempo, gente.
Muito tempo. Olha o versículo 5 agora. E morreram também ambos. Malom, quantos morreram ao todo? Olha para o pastor. Errar é humano. Permanecer no erro. Já perdeu um, perdeu o segundo, perdeu o terceiro. E agora? E eu vou falar para você, se Noemi ficasse lá, ele seria a próxima. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Será que você não está percebendo que um erro seu está prejudicando a sua casa e um abismo vai chamando o outro? Porque não tem direção de Deus, não tem palavra, não tem o aceite de Deus. O que tem de crente, irmão, fazendo o que ele quer da vida dele. Por exemplo, eu estava com o pastor Jaime segunda-feira e ele falou uma coisa que eu achei muito forte. Se você compra um celular, você sabia que dentro de um celular tem funções que às vezes o ser humano não sabe? Mas tem um manual. Se você compra uma máquina de lavar, tem um manual. Qual é o manual do crente? Se você ler, você vai descobrir cada coisa. Se você orar, Deus vai te dar cada orientação, direção. Aqui tem um manual, irmão, para salvação, para a vida eterna. Como andar, como pensar, como falar, como agir. Aqui tem um manual de tudo para você. Então essa família sai, toma uma atitude e vai. Só que o pior vem agora. Qual foi? Olha o 6, vai. Então se levantou ela e as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Voltaram, pastor? Voltaram. Mas por que voltaram? Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Olha para o pastor aqui. Por que ela volta? Porque ela fica sabendo que o Senhor visitou o seu povo. Se ela estivesse lá, meu irmão. Ô irmã, se ela estivesse lá. Eu posso falar uma coisa para você? Existem algumas bênçãos que só vêm quando você permanece. Permaneça. Não saia. A Bíblia diz, levantando contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. O lugar do homem de Deus, eu costumo dizer, nenhuma situação pode abater você. Ai, pastor, eu não vendi. Eu estou tão triste, pastor. Eu estou tão... Irmão, se vendeu ou não, eu posso falar uma coisa para vocês? A alegria de Deus é o que te fortalece. A presença de Deus é o que coloca você de pé. Eu falo, tem coisas que, às vezes eu oro, às vezes não vem. Às vezes eu estou pedindo a Deus, ainda não é o momento, não é a hora. Mas eu vou ficar triste por causa disso? Não, a Bíblia diz que a alegria da salvação é o que o homem precisa. Senhor, independente se abriu porta, se não abriu, se deu certo ou não se deu. Uma coisa eu sei, o Senhor está comigo em todo o tempo. Nenhuma luta pode abater você, é ao contrário, é você que tem que colocar a luta no lugar dela. Coloca o inimigo no lugar dele. O inimigo vai ficar tão doido, que ele vai dizer assim, rapaz, eu não sei mais o que eu faço. Eu coloco tantas lutas na vida daquela pessoa, ela nunca deixa de se alegrar, ela nunca deixa, entenda, de buscar Deus, essa pessoa que você é. Ou se envolva com Deus, repito, ela volta. Mas por que ela volta? Porque ela viu, ela soube que o Senhor visitou aquele povo. Irmão, quando Deus visitar essa igreja, que você esteja presente. Não como Tomé. Cadê o Tomé? Não estava presente. E agora, cadê, por que eles saíram? Cadê eles? Ah, Senhor, eles estão lá em Moabe. Meu Deus do céu. Irmão. E quando Deus visitar o povo de Sacomã, onde você vai estar? E quando Deus decidir mandar o seu filho voltar à terra para buscar a igreja, onde você vai estar? Onde? E agora vem a última coisa que eu quero mostrar para você. De pessoas que estavam na igreja. Lucas capítulo 15. Vamos lá. Lucas 15. Versículo 11. Lucas 15. Não se ausente, irmão. A Bíblia diz, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Olha o que ele vai dizer, ó. Um certo homem tinha quantos filhos? 2. Versículo 12. Vai passando. E o mais moço, ou seja, o novo, disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E repartiu por eles a fazenda. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que tinha, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Primeira coisa, o pai não estava morto para ele ter direito à herança. Pai, eu quero o que é meu. O pai deu. O pai deu para ele. Só que você nota, quantos filhos que o pai tinha? 2. Uma pergunta que eu faço para você agora. Por que Tomé saiu da casa? Por que Tomé saiu?
Por que Tomé não estava presente? Por que o filho pródigo agora sai da casa do pai? Posso falar uma coisa para você? Às vezes a nossa casa, as pessoas estão saindo da igreja, porque a nossa casa não é um ambiente igual ao céu. Que é isso, pastor? Verdade. Por exemplo, pega 2 filhos. Teve uns dias atrás, que eu chorei por dentro. O meu filho Isaac. Estava eu e a minha esposa, meu filho, a Yasmin, e chegou uma moça, estávamos no elevador. A moça chegou e falou assim, nossa, que menininha bonitinha. Começou a apertar a bochecha da Yasmin. E o Isaac assim. Acabou, ele falou assim, pai, ela nem me viu. Escuta o que eu vou dizer para você. O filho mais novo, quando veio o mais velho, a atenção era dele. Era para ele. Mas quando veio o outro, por que ele tomou a decisão de sair da casa? Será que o pai dava atenção? Será que a família dava atenção para ele? Irmão, ninguém larga a casa à toa. Ninguém vai embora à toa. Ninguém larga um casamento à toa. Ninguém se separa à toa. Eu te pergunto, você que está me ouvindo, nas redes sociais, por que você deixou a igreja? Por que você deixou Jesus? Eu falo que quem entrou na igreja, por amor a Ele, por causa dEle, ele não sai da igreja por nada. Quem está saindo da igreja, ou saiu, é porque nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Porque a Bíblia diz em Romanos, nada me separará do amor de Deus. Nada me separa. Ah, pastor, mas é a fofoca. Não me separa. É a luta, não me separa. É a aflição, não me separa. O melhor caminho para ele era, eu vou embora. Eu vou deixar tudo. Tudo bem, o pai deu. Só que o pai sabia que ele ia voltar. Eu falo, existe ex-crente e existe aquela ovelha que na verdade nunca foi ovelha. Porque quem é ovelha, ela vai, mas ela volta. Noemi voltou. Ela volta. Ele gasta tudo que tem, ele perde tudo que tem com as meretrizes. Quando chegou a um dos cidadãos, né? da cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. 16. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha o caminho aí. Para ele o melhor caminho era esse. Só que ele foi de mal. Diga assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Na casa do meu pai tinha isso. Na casa do meu pai tinha o melhor. Na casa do meu pai sempre teve. Eu lembro quando eu ia para a igreja de domingo de manhã, os louvores, eu me sentia tão bem. Hoje eu sinto um vazio dentro de mim, pastor. Eu me sinto tão fraco. Você sabe que você precisa voltar. O pai te espera. O melhor presente que você pode dar para o pai, o verdadeiro pai, é voltar para a casa dele. É voltar para a presença dele. E ele cai em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui, o que ele está dizendo? Pereço de fome. 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Olha agora, ó. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço, e o beijou. Escuta o que eu vou dizer para você agora, hein? Escuta o que eu vou dizer. O pai sabia que ele ia voltar. O pai, chamado Jesus de Nazaré, antes de... Volta para ele, irmão. Volta para a presença dele. Você era tão útil. Eu falo que o seu lugar, meu irmão, a sua voz, então, inconfundível. Ele sabia, ele olhava, fulano está lá, alegrava o coração dele. Quando o pai viu, o pai não questionou, por que você fez isso? Não, o pai abraçou, o pai beijou, porque o pai estava esperando por ele. Talvez você diz, mas pastor, o que eu fiz? Pastor, ninguém me recebe. Pastor, o que eu fiz? Igreja nenhuma. A Bíblia diz, vinde como estais. Não importa o que você fez, o que importa é que você tem um Deus hoje aqui, e Ele está dizendo, vem meu filho, pode vir que eu quero mudar a sua história. Eu quero te levantar, eu quero mudar, a partir de hoje, Ele tem roupa nova para você.
ele tem coisa nova. Aí no versículo 21 vem agora, aí ele já dá ordem. E o filho disse-lhe: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno nem de ser chamado filho. Mas o pai disse-lhe aos servos: ei, trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel, autoridade na mão, né, e sandálias nos pés. 23, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos. E o que, pessoal? E alegramo-nos. Olha para o pastor aqui. Sabe o que representa o anel? Autoridade. Talvez o que você fez, você perdeu a autoridade. O demônio está fazendo o que quer com você. Mas hoje ele está dizendo: eu vou colocar um anel de novo na tua mão. Eu vou te dar autoridade. Você vai voltar a orar e milagres vão acontecer. Coisas maiores eu vou fazer. E segundo, anel e o que mais? Vocês viram lá? Vai lá, o que diz? Ó, põe nele anel na mão e sandálias. Ô pastor, aonde eu fui a minha caminhada, pastor, eu fui longe demais. Ele tem sandália nova para você, uma caminhada nova. Deus tem algo novo para você, irmão, diga amém. E o 23, olha agora, 23, trazei o bezerro cevado. Opa, diga assim para o irmão que está do seu lado: hoje tem festa aqui, irmão. Tem festa nesse lugar. E o 24, vai, 24, sempre tem um contra, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Sabe o que o filho mais velho falou depois? Ô pai, o senhor nunca fez uma festa para mim, agora que ele voltou? Sempre tem um endemoniado, irmão. Sério? Por exemplo, quando uma pessoa volta para a igreja, ficou afastado, perdido, aí vem alguém, lá na porta: voltou, miserável? Depois de tanta coisa que você fez? Irmão, eu falei, se tiver algum obreiro assim, eu vou dar uma cacetada nele, irmão. Não. Ô, irmão, que bom que você voltou. Aleluia! Você voltou. Hoje tem festa. Não é festa só aqui não, tem festa no céu também. Porque um filho voltou para a casa do pai. Diga amém, gente. Qual é a nossa mensagem de hoje? 3 exemplos que eu dei para vocês. Tomé não estava na casa. Era um motivo de festa, todos estavam reunidos, mas faltou ele. Agora você vai para Noemi. Saíram de um lugar para ir para outro, achando que, lá naquela terra, voltaram, porque souberam que o Senhor tinha visitado o seu povo. Irmão, não vale a pena sair. Não saia, porque o tempo da bênção, o tempo do milagre está tão perto que você nem imagina. Está perto de você receber a bênção, está perto de você receber o milagre. 2 versículos rapidinho, Gênesis 26, eu te provo. Não faça nenhuma loucura. Gênesis 26. Havia fome na terra, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi esse Isaac Abimeleque, rei dos filisteus. Você sabe onde o Isaac foi no momento de luta? Ele toma uma decisão: eu vou lá no Egito, eu vou falar com o rei dos filisteus. O rei dos filisteus, na verdade, era o inimigo. Ele queria fazer uma aliança com o inimigo, irmão. Aí eu falo para você, nós somos de Deus, andamos por fé, não andamos? Andamos. Por que no momento de necessidade, por que você não ora a Deus? Senhor, a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Mas aí a pessoa vai procurar o agiota, ela vai procurar o fulano de tal, vai fazer empréstimo. Será que nós não andamos por fé, não? Porque se andamos por fé, amigo, quando ele fala, eu vou descer, na hora vem o Senhor. Olha o que ele vai dizer, 2, olha o que o Senhor faz. Apareceu o Senhor e disse: ô Isaac, não desças ao Egito, não faz essa loucura, habita na terra que eu te disser, fica onde eu mandar. Aí no versículo 12, sabe o que acontece? Leia vocês o 12, vamos lá. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Não me leva a mal o que eu vou dizer, mas tem gente que parece que tem um espírito do macaco, irmão, que pula de um galho para o outro, procurando bênçãos. Você não tem que procurar bênçãos, você tem que procurar Deus, irmão. Porque quando você tiver Deus, as bênçãos, a Bíblia diz, todas as bênçãos virão e me alcançarão. Procure Deus. Veja, Ele permanece na terra, Ele não sai naquele mesmo lugar, naquela mesma terra. Mas o problema não estava na terra? Não era fome? Não, irmão. Posso falar uma coisa para você? Não existe problema onde há obediência. Porque ele permaneceu no lugar. A Bíblia diz que Deus prosperou ele naquele mesmo lugar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Onde Deus plantou você, e é ali que Deus quer te abençoar. Não saia. Filho pródigo saiu. Tomé não estava presente. Agora apaga os 2. E você? Quando Cristo vier buscar a igreja, onde você vai estar? Nas baladas? No pagodinho da vida?
Onde você vai estar? Com uma taça de vinho na mão? Em lugares que as pessoas vão lá e cometem adultério? Que lugar que você vai estar? Pastor, eu quero estar na casa de Deus. Ainda que você não esteja, um exemplo, fisicamente, mas se você estiver espiritualmente, como a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pode ter certeza. Eu tenho falado. Cadê a minha esposa? Chama ela para mim, minha esposa. E eu quero que você ouça essa canção que ela vai cantar. Meu amigo, se hoje ele chegar, o que você vai enfrentar? A vida ou a morte? Isso é muito sério. Então qual é a nossa mensagem? Permaneça na obediência, na palavra, que Deus tem o melhor para você. Amém? Pode aplaudir Jesus bem forte.